o Senhor tem nos ajudado. É isso que eu te peço, juntamente com a tua igreja. Nós oramos e concordamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. O desejo do meu coração e o desejo do coração do Pai é que nesta noite você possa avançar. Que nessa noite você possa entender que é mais uma sexta-feira em que o Espírito Santo vai nos ensinar. Esse culto, irmãos, é um culto de libertação, amém? Nós estamos envolvidos nessa palavra, nesse tema, que todos são bem-vindos, mas nós pedimos, irmãos, que vocês estejam orando, para que as outras pessoas venham nesse culto, convide, tá? O culto de sexta-feira é um culto de propósito de libertação. Então, quando a gente vem ouvir a palavra do Senhor, igual o tema, digamos assim, do culto de sexta-feira, é Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Então, quando você vem para participar e cultuar do culto de sexta-feira, você já vem com esse propósito, amém? Porque nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Nós temos que ser inteligentes, temos que ter uma inteligência espiritual para entendermos o que nós estamos fazendo. O que nós viemos buscar, o que você veio buscar. O que eu vim buscar. Então, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Só que para nós chegarmos nesta fé, para que nós possamos nos apropriar dessa palavra, nós precisamos, irmãos, saber algumas coisinhas, amém? Porque em todo o tempo nós estamos aprendendo, amém? Então é necessário que para a gente poder entender que para Deus nada é impossível, nós precisamos aprender algumas ferramentas. E eu espero que, eu não sei quando, né, pastor? Eu espero que a faixa esteja aí na frente. Eu não sei quando vai ser colocada para que as pessoas que passarem aí de carro, passarem a pé, enfim. Já colocou? Onde que está que eu não vi? Oh, glória a Deus! Então eu não vi. Logo depois eu vou sair lá na frente. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. Então já está ali um memorial. Então, amada igreja, nós temos que estar engajados nesse propósito. De nós chamarmos, nós convidarmos as pessoas, amém? Para vir para o culto de libertação. Só que nós somos os primeiros a buscar essa libertação. Porque em todo tempo, em todo momento da nossa vida cristã diária, fala assim, comigo, em todo tempo da minha vida cristã, eu tenho que me libertar. Todos os dias estou no processo de libertação. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos estão bem? Irmãos, que coisa maravilhosa é a gente poder ter o Espírito Santo. Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Que coisa mais maravilhosa é a gente entender que quando nós somos chamados para a luz, Deus coloca um propósito em nossas vidas, amém? Então fala assim, eu tenho um propósito de Deus para a minha vida. Você crê? Quem crê, levanta a mão. Eu creio. Então quando nós temos esse propósito, quando nós temos a consciência, amém? Nós estamos conscientes que Deus, Ele nos chamou, não somente, Jesus não morreu na cruz por nós, simplesmente para nós sermos só salvos, amém? Esse foi o maior propósito, sermos salvos. Mas, além disso, da salvação, vai continuar um processo de edificação. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, nós fomos redimidos. Amém? Redimidos. Mas com o Senhor Jesus Cristo,
nós vamos ter um processo de edificação. Uma vez redimido, uma vez comprado pelo sangue do Cordeiro, para todo sempre abençoado, para todo sempre salvo, buscando a salvação. Mas a partir desse processo, nós temos que entender que nós não fomos chamados para ficarmos sentados. Nós não fomos chamados só para receber a porção e guardar para nós. Nós somos chamados para edificarmos. Sermos edificados e edificarmos, amém? A vida de outras pessoas. Por isso que nós estamos no processo de crescimento. Olha para o seu irmão e diga, crescimento espiritual. Diga para ele e fala assim, crescimento em todas as áreas. Você crê? Crescimento em todas as áreas? Amém? Então, assim, área financeira, área espiritual, área emocional, área material, psicológica. Amém? Todos os níveis. O Senhor Jesus. E é algo que eu quero começar essa palavra, que eu fico assim maravilhada, como o diabo, o Satanás, ele nos odeia, né? E ele está em todo o tempo, ele está ao nosso derredor, porque o culto de sexta-feira é um culto de libertação, um culto de guerra espiritual. Para você poder entender o propósito. E que o diabo quer impedir o teu propósito, de você avançar com Cristo. Então ele fica furioso quando eu e você estamos num determinado lugar. Então quando eu e você estamos num determinado lugar, seja em qual for o lugar que você estiver, amém? Você pode estar na feira, comendo pastel? Sim ou não? Bonitinho, sossegado, sentadinho lá, perto da barraca, degustando seu pastel, tudo bem, né? Você pode estar no parque passeando, você pode estar na fila de um banco, você pode estar na fila da lotérica para pagar a conta, amém? Mas sempre ao nosso redor, igreja, Satanás, ele vai estar em busca de nos destruir, de nos embaraçar, diga assim, embaraçar. Tropeçar. Fazer com que eu e você, irmãos, venha tropeçar. E a gente não venha chegar ao propósito. Então a gente precisa ficar bem esperto, diga assim, esperto. Vigilante. Porque nessa noite eu quero que vocês falem bastante, amém? Eu quero que vocês exercitem mesmo, coloca para fora. Então, vigilante. Esperto. Com os olhos abertos. Com a arma empunhada. Que é a palavra de Deus. É a única arma que a gente vai poder usar, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, estava eu essa semana, porque ministrar a palavra, irmãos, é testemunhar. Então, depois do término desse culto, quando nós formos vier aqui na frente orar, se alguém já tiver um testemunho, eu gostaria que você já falasse. Seja o que for, irmão, o testemunho pode ser aos seus olhos, seu ponto de vista grande ou pequeno, não importa. Mas eu quero que você conte um testemunho rápido, amém? Então, o que acontece? Estava eu nessa semana fazendo um exame de endoscopia, que é a primeira vez que eu fui fazer um exame de endoscopia, foi necessário, a médica achou melhor pedir. E você fica assim adormecido depois que passa, né? Lá a anestesia, digamos assim, lá o remédio que ele... É tipo um contraste. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês. Eu acordei do lado de uma abençoada. Primeira coisa, o cabelo da mulher estava desse tamanho, assim, ó. E ela estava o tempo todo reclamando na recepção. Porque está demorando, porque isso, porque aquilo, porque já estava passando mal, porque não chama. Sabe aquelas pessoas perturbadas? E quando nós acordamos da anestesia, ela estava assim do meu lado. E o médico falou assim para mim: olha, eu creio que você não tem nada no estômago. Por que a médica pediu? Eu falei, acho que ela pediu por causa que eu estou ficando rouca. Acho que é por causa do refluxo. Aí ele falou assim, mas você usa muito a sua voz? Eu falei assim, eu uso. Aí ele falou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, olha, eu sou do lar. Mas eu posso dizer que eu sou uma representante do reino de Deus.
Ele falou assim, como assim? Eu falei assim, eu sou uma pastora. Ele, então você fala bastante. Eu falei, sim, eu ministro bastante a palavra de Deus. Ele falou, então você precisa da sua voz. Eu falei, preciso muito. Aí a enfermeira falou assim, que igreja que você é? Eu falei, do Manto Sagrado. Ela falou, é porque eu também vou na igreja. Gente, na sala com os pacientes ali, sabe, meio voltando ali do exame. E essa abençoada virou para mim e falou assim, você é o quê? Eu falei, sou uma pastora. Ela olhou para mim e falou assim, você sabe que na Bíblia não tem pastora? Eu falei assim, minha amada, existia a pastora. A esposa de Isaac, ela era uma pastora. E outra, lá em Joel, diz, e derramarei o meu espírito sobre as minhas servas, os meus servos profetizarão, falarão novas línguas, servirão ao Senhor. E a enfermeira pegou e falou assim, e ainda a palavra de Deus fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então virou assim, um culto, uma ministração, entendeu? E a mulher fechou a boca e não falou mais nada. E aí, quando eu levantei ali da cama, ela me abraçou, ela foi me levando assim, gente, que eu dei um beijo no rosto dela, que parecia que eu já conhecia faz tempo. E eu falei para o médico, Deus te abençoe. E falei para a abençoada, olha, Deus te abençoe também. Você vai ficar bem, você vai ficar curada em nome do Senhor Jesus. Gente, fui embora. Então, por que eu estou testemunhando isso? Porque nós vamos abrir a palavra em Efésios, sem demora, em Hebreus, sem demora, Hebreus capítulo 12. Irmãos, igreja do Senhor, filhos e filhas de Deus, homens e mulheres do Senhor, você que foi chamado ao Senhor, já faz muito tempo, você que faz pouco tempo que está nos caminhos do Senhor, você que ainda não tem muito conhecimento, mas você tem sede de buscar as coisas de Deus, ou você que por algum fator se afastou, mas que está buscando, busque mesmo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O profeta diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então em Hebreus 12, irmãos, deixa aberto aqui, Roberto, em Hebreus 12, 1. Nessa noite, eu quero dizer para os irmãos, para vocês desafogarem as bagagens. Amém? Amém? Vamos desafogar, vamos retirar as bagagens. Vamos aliviar o peso das bagagens. Amém? Nós vamos falar disso nessa noite. Olha o que diz assim o texto de Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém? Vou ler de novo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, em nome de Jesus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está. Amém? Glória a Deus. Uma palavra tão clara, uma palavra tão objetiva, uma palavra que fala, irmãos, do nosso compromisso, do evangelho, da carreira, do chamado que está proposto para mim e para todos nós. Nós somos testemunhas, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, a partir desse princípio, eu tenho sempre falado e batido tenho batido um martelo
nessa palavra, nesse entendimento, que nós não estamos sozinhos. Não pense que você está invisível para o reino espiritual das trevas e o reino de Deus, e você não está invisível para aqueles que estão com você, para aqueles que estão ao redor de você, para aqueles que estão no meio de você. Amém? Você não está invisível. Que tudo que eu e você fizer, que tudo que eu e você falar, ou se movimentar, ou agir, existe uma nuvem de testemunhas. Então, a partir desse princípio, quando nós vamos fazer uma viagem, irmãos, quando nós estamos engajados numa viagem, nós sabemos para onde nós estamos indo? Sim ou não, quando nós vamos viajar? Sim. Só que qual é a maior preocupação quando a gente está preparado para viajar? A gente se preocupa com as bagagens. A gente se preocupa em fazer as malas. E o que acontece com uma família quando vai fazer a mala? A gente vê, irmãos, que quem já teve experiência em fazer mala aqui, arrumar mala para viajar? Acho que a maioria. É ou não é fato que a mulher, ela exagera na mala? Não é isso? Mesmo assim, o homem faz a mala, a mulher faz a mala, e o que acontece? A gente se engana. Porque a gente começa a colocar tanta coisa na mala, a gente começa a colocar tanta quinquilharia, tanta roupa, irmãos, coisas que não precisa. E às vezes no meio da viagem, quando você vai para um determinado lugar e você volta, você vai com uma bagagem, você volta com duas, com três. E a gente chega até pagar o excesso de peso e o prejuízo por causa daquela bagagem a mais. É ou não é verdade? Então, o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite? Que nós, irmãos, quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos nesse princípio, rodeados do Evangelho, vivendo o Evangelho. Porque hoje você tem uma vida cristã, amém? Hoje você tem uma vida com Cristo, porque um dia você aceitou Jesus. Um dia você entregou a sua vida, a sua família, todo o seu ser, todo o seu eu para Cristo. Naquele lindo e maravilhoso dia. Só que daquele princípio, daquele dia, até o presente momento, qual tem sido as bagagens que você tem levado e colocado dentro da tua vida? Dentro da sua mala. Irmãos, a gente vê que muitas pessoas, no decorrer da sua vida com Cristo, elas começam a se embaraçar com tantas coisas que a vida propõe para ela. A vida propõe para nós que nós precisamos colocar 3 sapatos, 4 calças, 5 vestidos, não sei quantos cobertor, não sei quantos lençol, não sei quantos batom, não sei quantas maquiagem, não sei quantas isso. É a mesma coisa, irmãos, uma viagem. A nossa vida está em constante viagem com Cristo. Porque nós estamos, igreja, em constante avanço, amém? Porque a palavra de Deus diz que nós estamos mais perto da salvação do que no princípio, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Então nós estamos, você concorda comigo nesta noite, que eu e você já não somos mais aquela pessoa do passado? Parte nós não somos mais, e boa parte nós não temos mais nenhum resquícios da velha criatura. Mas algumas pessoas ainda estão, irmãos, em processo de edificação, como nós, alguns de nós, eu quero fazer entender aqui nessa noite. Alguns de nós já estamos com a carreira e que nós subimos alguns degraus a mais, amém? Nós demos alguns passos mais à frente, amém? Mas algumas outras pessoas estão atrás de nós, prosseguindo e caminhando. Porque se você olhar para trás e ver pessoas ainda que estão vindo atrás de nós. E tem pessoas à nossa frente que já avançaram.
Mas nós como estamos militando, nós estamos numa milícia, nós estamos numa guerra, nós estamos, irmãos, num propósito, num projeto, engajados numa mesma visão. Alcançar a edificação, alcançar a santidade, do qual ninguém verá o Senhor, não é isso? Sede santos como eu sou santo. Sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a preocupação do apóstolo Paulo, a preocupação nesse livro de Hebreus, é fazer a gente entender, irmãos, nessa passagem da nossa vida, da sua vida, aleluias, no decorrer da sua caminhada com Cristo, o teu ontem tem sido diferente, como tem sido a mulher e o homem do dia de hoje? Como tem sido a mulher em Deus, o homem em Deus, o jovem, a mulher, como que está a tua esperança em Cristo? O que você tem levado na tua vida? Que bagagem é essa que você tem colocado dentro da tua mala espiritual, dentro da tua vida, dentro do teu coração? Você tem colocado a palavra de Deus dentro da tua mala? Você tem colocado a oração, o zelo? Você tem colocado dentro da bagagem da sua vida a verdade, a obediência, o compromisso? E a palavra do Senhor diz que nessa caminhada, nessa louca corrida da vida, irmãos, muitos vão ser deixados para trás, amém? Muitos não vão chegar, irmãos, a avançar no propósito. Mas nós que estamos correndo essa carreira, nós temos que ter uma bagagem mais leve. Nós temos que ter a nossa vida, irmãos, diária, como uma mulher física, carne e osso. Um homem físico, carne e osso, com as suas emoções. Um homem e a mulher espiritual, com o seu espírito em Deus. Nós temos que ter a mulher esposa, o marido esposo dentro de um casamento, um filho, uma avó, uma sogra, um sogro, um tio, uma tia, um sobrinho, uma sobrinha, um primo, uma prima. Vocês percebem que nós temos vários papéis? Sim ou não? Vocês percebem que nós temos várias identidades? Sim ou não? Existe uma só identidade com Cristo, amém? A mulher espiritual, o homem espiritual. Mas aqui na terra, nós somos obrigados a ter várias identidades. Que é o quê? A mulher pastora, a Adriana, a esposa, a mãe, a filha, um dia a sogra, ou um dia a avó, se Deus assim permitir, a tia, que eu sou tia também, amém? Eu também sou prima. Então você percebe a nuvem de testemunhas que nós temos em volta de nós. E como é, igreja, que nós lidamos nesta noite com esse pensamento? O que fazer com toda essa bagagem? O que fazer com toda essa identidade? O que fazer com toda essa cobrança? Ah, mas você é a mãe. Não, porque você tem que ser a esposa. Porque você tem que ser a esposa do pastor. Nossa, porque você tem que ser a pastora. Nossa, porque você tem que ser a vizinha. Nós temos que ser em Deus. Quando nós entendemos, irmãos, que nós estamos correndo uma carreira com paciência, que nos está proposta, não temos como fugir, é pegar ou largar. Mas com Cristo a gente pega e não lança a mão do arado. A gente segura firme, porque nós sabemos, irmãos, que com Cristo nós vamos chegar muito mais e nós estamos avançando. Porque eu tenho certeza que você é homem de Deus, você marido, você filho, você esposa, você pastor, você diácono, você obreiro, ou você simplesmente um ser humano, você já não é mais a mesma pessoa.
Você, a cada dia que passa, a maturidade, o ensinamento da vida com Cristo, o Senhor, irmãos, Ele permite, por mais que Ele não queira, Ele permite que nós venhamos bater a cabeça. Sabe, o Senhor permite, muitas vezes, que eu e você saia do trilho, vai dar uma volta e vê que lá fora, que sem Deus é pior, irmãos. Que com Jesus no barco, tudo vai muito bem. Que quando Ele Ele disse para os seus discípulos, lança a sua rede no mar. E o que eles fizeram? Eles obedeceram, irmãos. Porque quando Jesus ordena, alguma coisa acontece, amém? E quando você se lança para Deus, se despojando dessa bagagem, está muito pesado o fardo, amada igreja. Meus amados irmãos, essa noite eu discurso para vocês. Sabe, o peso está muito pesado a vida. Sabe, está muito pesado sobreviver nesse mundo. Está muito pesado pagar as contas. Está muito pesado ter uma vida cristã. Está muito pesado buscar a santidade. Sim, está muito pesado evangelizar, né, irmão Dilson? Sim, está muito pesado, está pesado. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, Ele diz: a bagagem, coisas que você está levando na mala, pesos que você não precisa levar, coisas a mais, irmãos, excesso, que são o quê? Traumas, tragédias, amargura, raiva, ira, ódio, inveja, ciúmes. Vocês entendem? Pecados, todas as espécies de pecados, levando na bagagem, o peso se torna pior. Porque Jesus diz lá em Mateus 11:28, põe lá, Roberto, que esse versículo é um memorial para todo cristão. Que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Que se você crê que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Passa, pode passar. Próximo. É esse mesmo. É só esse mesmo. Glória a Deus. Pensei que tinha mais uma continuação. E vamos ler esse daqui, olha só. Que interessante esse daqui, ó. O próximo, esse mesmo que você pôs, Roberto. Eu já falei a respeito dele. Esse próximo de João Batista. Pode pôr esse daí. Olha só que interessante. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, João Batista, obrigada, Roberto. João Batista, ele era forte, ele era um homem destemido, porque nessa passagem também fala mais para frente que o reino dos céus, ele mesmo disse, João Batista, que o reino dos céus, ele é tomado à força, e pela força muitos se apoderam dele. Então a gente percebe a característica de João Batista, que ele era um homem forte, um homem, irmãos, que não precisava de vestimenta bonita, um homem que andava vestido de pelos, de animal, um homem que comia mel silvestre, um homem que se alimentava de uma comida muito simples, de algo muito simples, mas era um homem que tinha força em si, era um homem que preparou o caminho do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, que se nós nos colocarmos, se nós nos apropriarmos do que a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós vamos ser maior que João Batista. Irmãos, a palavra do Senhor diz, quando eu li ali no versículo 29, que nós vamos ser maior do que João Batista. Porque muitas vezes a gente coloca: nossa, mas João Batista fez isso, mas João Batista fez aquilo, João Batista preparou o caminho do Senhor, João Batista batizou Jesus Cristo. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que se sente menor
vai ser maior no reino dos céus. E Jesus está dizendo: vinde a mim. Porque, irmãos, na bagagem, na mala da vida, existe muito cansaço que é muito colocado. Existe às vezes uma opressão, irmãos, que eu e você colocamos, que não precisa colocar. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: nós não precisamos levar essa bagagem da vida, o cansaço, irmãos. O cansaço deve ser levado na cruz do Calvário. Sabe como? Quando eu chego e falo assim: Jesus, eu mesmo, de mim mesmo, eu não consigo. Porque eu me sinto tão pequenininha, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. Jesus, me ajuda. Irmão, nós estamos nos colocando em humildade perante o Senhor. Quando nós reconhecemos: Jesus, eu estou me sentindo tão oprimida, me alivia, leva a minha carga. Em vez, irmão, da gente lançar o nosso jugo, o nosso fardo para Jesus, o que as pessoas fazem? Traz para dentro de si. Faz questão de abraçar o problema. Faz questão de pôr um cadeado na mala. Não abre a mala. Não tira da mala na viagem que vai fazer. Não tem discernimento de saber o que é necessário e o que não é necessário. A mala fica amarrotada de coisas lá no fundo. Que quem vai poder abrir a sua mala? Sua mala pertence a você. Ninguém vai poder abrir a sua mala. Ninguém vai poder abrir a sua vida. Ninguém tem o poder de escancarar a sua vida para alguém, de difamar a sua vida, se você permitir. Se você não permitir, irmãos, você mesmo não vai deixar o outro escancarar a sua vida. Você não vai deixar o outro tomar posse do seu ministério. Você não vai deixar o outro tomar conta da sua vida. Porque no meio da viagem, irmão, da vida, a gente precisa também se desembaraçar de pessoas. Irmãos, no decorrer da nossa caminhada com Cristo, infelizmente eu e você, nós vamos ter que deixar pessoas para trás. Pessoas que não vão acrescentar algo para nós. Pessoas, irmãos, do passado, que não devem fazer mais parte da nossa vida. Você sabia disso? O Espírito Santo de Deus está falando nesta noite, eu sei. Não adianta você querer levar coisas do passado na sua bagagem da vida com Cristo. Não cabe, irmãos. Porque Jesus está dizendo nessa noite: lança a rede no mar. Se você lançar, você vai pegar todo tipo de peixe. Porque você vai ver a glória de Deus. Então você não vai ficar reclamando. Olha lá, vinde a mim. Todos que estão cansados. Cansado, irmão, não é pecado estar cansado? Não é pecado estar cansado. É pecado estar oprimido? Não é pecado estar oprimido. É pecado estar com medo? Não é pecado, irmãos. O que é pecado é você continuar querendo abraçar e colocar na mala e carregar sozinho o fardo. Porque a palavra do Senhor diz: levai as vossas cargas uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. Oh, tende paciência, seja pacientes com os fracos. Olha o que a palavra diz aqui, irmãos. No versículo 12 de Hebreus. Pode colocar lá, Roberto, 12:12. Portanto, Hebreus 12:12. Presta bem atenção, igreja. Como que a gente, irmãos, reverte essa situação? Para aí um pouquinho. Como que a gente reverte? Como que a gente vira a chave? Hein? Como que eu e você vamos resolver esse problema? Como que eu e você vamos abrir a mala, encarar e tirar para fora aquilo que tá demais? Aquilo que está em excesso. Aquilo que você não vai usar na viagem. Sabe como? Portanto, tornai a levantar as mãos e os joelhos, em muitas outras traduções trementes. E fazei, pode passar. E fazei veredas direita para os vossos, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja
passa. Versículo 14. Seguir a paz com, de novo, seguir a paz com, é com, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode passar. Tendo cuidado de que ninguém se prive da, por quê? E de que nenhuma raiz de, vai fazer você se privar se tiver raiz de amargura, brotando, brotando vos perturbe, e por ela muitos se tornam, e muitos se contaminam. Para por aí, pode deixar, para por aí, por favor. É isso que acontece. Não é pecado estar cansado, não é pecado ter fadiga, não é pecado estar oprimido, não é pecado, irmãos. O que é pecado? É eu reclamar. Eu estou cansada, aí vai lá e coloca a bagagem e fala assim, eu estou cansada e ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu estou oprimida e ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu estou amargurado e ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu estou tristonho e ninguém tem a ver, sim. Jesus tem a ver com isso. Você não precisa mostrar, descancarar a sua vida para ninguém. Você não precisa colocar para fora, irmãos, o que está passando do lado de dentro, amém? Não precisa. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que seguir a paz com todos. Nós precisamos ser homens e mulheres de paz. E precisamos, irmãos, saber lidar com esse cansaço. Tirar o cansaço e colocar na cruz do Calvário. Apresentar a amargura. A amargura, irmãos, ela começa como uma raiz. Uma raiz, ela começa assim, uma raiz, que vai brotando e vai privando a gente da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido, irmãos. Por mais que eu faça, por mais que eu me coloque, eu não vou conseguir pagar o que Jesus fez, o que Deus faz por nós. Porque a graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos. Então nesta noite, vigie o seu coração. Não deixe que essa amargura, irmãos, brotando, venha perturbar a sua vida. E por ela muitos se contaminam. Porque aquilo que está dentro, a pessoa começa a jogar para fora. É igual a palavra de Deus diz, que a boca fala do que está cheio. Então, irmão, se a boca está falando que está cheio o coração, se estiver falando coisas boas, amém. Porque o homem bom tira do seu bom tesouro coisas, mas o homem mau tira do seu tesouro o quê? Coisas ruins. Então, o que tem dentro da nossa mala? O que tem dentro da sua bagagem que você, nesta noite, você precisa descarregar e jogar no mar. Você precisa se livrar dessa carga. Sabe, tem pessoas, irmãos, que não vão contribuir conosco. Eu digo, nisso não é no casamento, amém? No casamento você não vai chutar o marido, nem a mulher chutar o esposo. Você não vai colocar teu filho para fora, mas o Espírito Santo vai te dar estratégia para você saber lidar com essa bagagem. E você, irmãos, abraçando a cruz, abraçando a paz, abraçando a edificação, abraçando o perdão, e não deixando, irmãos, que as outras pessoas venham se contaminar, porque aquilo que a gente coloca para fora, uma vez que eu e você expõe, todos vão ver, todos vão saber, e nem todos vão saber lidar. A nuvem de testemunha não vai saber lidar com o teu problema. Vai te caluniar, vai te julgar, vai te falar. Então, irmão, nós temos que tratar não é com o lado de fora, nós temos que tratar com o lado de dentro. Dentro do nosso coração. Porque a vida, ela sem Cristo, a vida é um peso, um sobremodo peso. Mas com Jesus, irmãos, esse fardo, esse peso, Ele faz a gente ser leve. Ele nos dá motivo, irmãos, para sorrir. E quando não tem nenhuma causa para sorrir. Essa vida com Cristo, irmãos, ela nos traz tanta alegria e esperança, que se a gente for olhar no natural, a gente não teria nenhuma alegria e nenhuma esperança. A palavra ia ser sempre desesperança, dificuldade, e aí por diante. Mas nós tomamos a nossa mala, irmão, nessa bagagem, nessa viagem da vida. E eu convido você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo,
a fechar os seus olhos, amém? Porque é noite que o Espírito Santo está falando. Senhor Jesus, nesta noite eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra. Senhor, essa palavra, Senhor Deus, tão libertadora, tão reveladora, Senhor, que nós precisamos, Pai, nos despojar dos velhos hábitos, das velhas situações, dos sentimentos, Senhor Deus, que estão às vezes dentro da nossa mala, Senhor, e nós não temos coragem de colocar para fora. Senhor Jesus, muitas vezes alguns não têm coragem de entrar no quarto, fechar a sua porta e orar ao Senhor, porque tem vergonha de si mesmo. Mas o Senhor está dizendo que nós temos que nos despojar por dentro. Nós temos que tirar todo o embaraço, toda a pedra de tropeço, toda a má companhia, tudo aquilo, se Deus, pessoas, Pai, que tem andado conosco, que não tem acrescentado, não tem nos ajudado a chegar no caminho do bem. Eu peço nesta noite que todas as correntes, Senhor, que todos os grilhões, que todo o embaraço nesta noite venham ser quebrados. Espírito Consolador, eu convido a igreja nesta noite, igreja do Senhor, venha aqui nesta noite, aqui na frente. Eu quero ungir cada um de vocês para que rapidamente a gente possa deixar o Espírito Santo falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai aqui, vem aqui na frente já pensando o que você tem colocado nessa mala. Tenha coragem, peça para o Espírito Santo de Deus para que